E aí, gente, que delícia, um pouquinho atrasado por causa das conexões, ponte aérea, né, Ítalo? Pois Bem, é, gente, hoje a gente tem o prazer de estar conversando com o Ítalo, e a gente vai falar um pouquinho das violências contra a população LGBTs, um pouquinho sobre a população povos indígenas e a população negra, e a gente vai levar esse debate para além das telas, né? Nesse período da pandemia, infelizmente, não tem sabatina, não temos como reunir pessoas, grandes multidões para estar fazendo debate, então a gente faz por aqui, né? E para mim é uma grande honra, né? É um menino super novo, com uma bagagem gigantesca. Depois eu vou passar a palavra para o Ítalo Lourenço, para falar quem é ele, qual é o seu mestrado, sua graduação, e aí a gente vai conversando. Ela está com você, Ítalo. boa noite, Renata. É um prazer conversar com você. É um prazer poder compartilhar com você não somente histórias de vidas, né, mas de lutas, de resistências, né. Boa noite a todos e todas que estão participando dessa live, né. Meu nome é Ítalo Lourenço, eu sou psicólogo, formado pela Universidade Federal de Mato Grosso, né, atuante em movimentos sociais desde, sei lá, 2014, né, e atualmente sou psicólogo na Autarquia Municipal de Saúde, sou residente, faço residência em saúde mental, no programa de residência em saúde mental aqui na cidade. Que legal, né? E sabe que é muito bacana, Ítalo? Por exemplo, assim, você tem um recorte da juventude, né? E aí a gente vai ocupando esses espaços e debatendo sobre uma pauta tão interessante que é a saúde mental, né? Saúde mental, particularmente, eu tenho minha companheira, Jaqueline Aristides, minha irmã de movimento, a Letícia, a Daiane, algumas pessoas, algumas psicólogas que ajudam a gente nesse período, né? Eu, particularmente, eu tenho eu tenho um carinho muito grande porque o período da minha aceitação e da desconstrução da minha transfobia, sempre eu tive meus psicólogos aliados. E nós LGBTs, nós temos crise muito constante, né? Então, acho que um LGBT, principalmente uma travesti, transexuais, assim, imaginar a nossa vida sem psicólogos, para mim, é uma coisa surreal. E como que você foi para essa área, antes de mais nada? Uhum. Bom, Renata, primeiro eu gostaria de falar para você que eu fico imensamente feliz sabendo que mulheres trans, travestis e pessoas trans, elas em alguma forma, elas falam bem da psicologia, sabe? Eu acho que a psicologia tem muito a aprender ainda e muito a se desconstruir, a psicologia tradicional, né? Com muito a aprender e também é muito a falar para a sociedade sobre questões que são tão presentes na nossa sociedade como um todo, né? E às vezes, por violências, a gente fica quieto, às vezes até mesmo faz parte de todo esse contexto de violência, né? Eu acho que a psicologia, ela é uma profissão que deve, né, estar pautada nos direitos humanos, né? Deve. Será que ele travou um pouquinho, o Ítalo? Travou, mas ele voltou. Estamos voltando com o Ítalo. Problema de conexões, mas é uma coisa rápida. E é muito interessante a gente trazer essa pauta que a gente vai estar debatendo com vocês sobre políticas públicas. Né? A gente está aqui com o psicólogo, o Ítalo Lourenço, um menino que ele vem com um recorte bem interessante. Vitor, será que ele consegue voltar? Como que está a questão do Ítalo? Então, O Ítalo, Renata, tô tentando voltar, calma aí. tá. Enquanto isso, vocês vão estar falando comigo. O Ítalo, ele tem um recorte muito especial, ele representa... A gente mora em um país onde mais de 52%, quase 54% é de população negras e pardas, negras, né? E o Ítalo vem com essa força de romper o preconceito e dialogar da pauta negra. E aí, por exemplo, a gente fala muito da questão da LGBTfobia, mas existe também o racismo dentro da LGBTfobia, que muitas vezes os gays brancos, as travestis brancas, também expressam preconceito com a classe
com a população negra. E também, às vezes, acontece do negro heteronormativo ser homofóbico ou transfóbico. Na verdade, a gente está num grande caos, né? Nós, minorias, eu acho que sofremos por ser minoria. Então, trazer o Ítalo, ele tem eu acho que até o mestrado, Ítalo, aquela tese, que você Então, fala sobre a Renata, questão de negros, desculpa, não entendi. você tem, eu sempre vejo tua postagem, você falando Uhum. principalmente como que a graduação e a pesquisa, ela rompeu, ela rompe o seu silêncio, né? E aí, esse teu local de fala. Nossa, quanta gente está acompanhando. Nossa, que legal. Então, Ítalo, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse espaço de fala e desse racismo que está dentro do próprio movimento LGBT e do movimento, e também, porque você tem esses dois recortes, né? E também Uhum. da homofobia também que as pessoas negras propagam e o racismo que as pessoas LGBTs propagam. Então, você tem conhecimento, acho que você tem pesquisas nessa área, e é muito interessante você passar para a gente, porque eu acho que quando uma pessoa tem propriedade, sofre na pele, eu acho que a gente tem muito mais veracidade na fala. Bacana, Renata. Então, como uma pessoa negra, como LGBT, e como psicólogo, né? Eu sei que estar em determinados lugares em que é possível falar sobre isso, né? Com todas as suas dificuldades, é o que faz perceber, por exemplo, Renata, que a gente não está lutando individualmente. A gente está lutando por vidas, por sociedades, por grupos sociais, né? E, e a gente levanta a bandeira por um movimento, né? Por algo que é muito maior do que somente as nossas vidas, né? Muito infelizmente, o Brasil ele ainda é pautado em algumas estruturas sociais que a gente fala, né? O Brasil é um país extremamente homofóbico, né? As pessoas LGBTs ainda são violentadas quando decidem sair do armário, né? Quando decidem externalizar sua sexualidade, né? As pessoas trans, em específico, elas sofrem diversas violências que a gente fala de transfobia estrutural, né? As pessoas trans ainda estão, a grande maioria ainda está na marginalização, né? E quando a gente pensa na marginalização, na prostituição, né? E não um problema com a prostituição em si, mas do que significa ter somente a prostituição como possibilidade, né? Recentemente a gente está mudando um pouco essa realidade, mas ainda isso é muito forte, né? E é importante também pensar que o Brasil é pautado em outras questões, como a de raça, pensando que o Brasil aí teve quase 4 séculos de escravização, né? E o que significa isso em termos de impacto da realidade de vida das pessoas, né? A gente não pode pensar, por exemplo, que o racismo acabou com o fim da escravidão, né? Muito pelo contrário, aí a gente tem muito menos tempo em questão de história de pessoas negras exercendo seus papéis de cidadania do que a gente teve, por exemplo, em período em que as pessoas negras eram escravizadas, entendeu? E hoje isso daqui impacta muito grande uma sociedade como um todo, né? E as questões das pessoas indígenas é a mesma coisa, né? As pessoas indígenas, né, sendo elas estando, né, em suas aldeias ou convivendo nessa sociedade ocidental que a gente está atualmente, elas passam por um duplo processo de descaracterização de quem elas são, né? Então, pensar que, bom, nós não somos somente indivíduos isolados, nós estamos inseridos em uma sociedade violenta, né? E para nessa sociedade violenta, quem nós somos como indivíduos também vão dizer a forma como nós vamos ser violentados, né? Você, Renata, você é uma mulher trans, né? Desculpa perguntar, você se identificou como uma mulher trans ou uma travesti? Travesti. Uma travesti, né? Você como uma travesti, o seu corpo, né, uma travesti branca, né? O seu corpo, ele significa uma coisa. Ele pode significar fetiche para uns, pode significar violência para outros, né? Um lugar do desejo e do ódio. Pode significar uma afronta para determinadas mulheres, né? Então aí a gente tem do que você é, muitas outras coisas que dizem às vezes mais o porquê você está sofrendo do que necessariamente sobre você, né? E a psicologia aí tem muito a falar, que às vezes a gente olha para o sofrimento do indivíduo, da pessoa que está sofrendo,
como um problema dela individual, né? Sem pensar, às vezes, que essa pessoa está adoecendo porque o meio em que ela está vivendo é um meio violento, né? Quando uma pessoa LGBT ela é expulsa de casa, essa expulsão de casa significa que a pessoa pode não ter onde comer, o que comer, onde dormir, né? A gente sabe que a rua é violenta. Então, o que significa isso para uma pessoa, né? Quais os impactos sociais que isso causa na vida de uma pessoa? Às vezes causa para a vida inteira. A pessoa passa, às vezes, a vida inteira tentando se reconstruir, tentando encontrar sua felicidade por conta dessa violência, né? E quando a gente fala, por exemplo, né, que nós somos interseccionados, né, por outras formas, né? Então, uma mulher não é somente uma mulher, ela é uma mulher branca, ela pode ser pobre, pode ser rica, né? A forma como nós vamos sofrer dentro de uma sociedade diz muito sobre as estruturas sociais em que a gente está. Então, por exemplo, o fato de ser um homossexual negro implica que um homossexual negro, dentro de uma sociedade racista e homofóbica, ele vai sofrer uma violência muito mais profunda, às vezes, até do que um homossexual branco, né? Porque, olha só, pensando que o racismo ele causou violências e desigualdades sociais. Então, é diferente a gente, por exemplo, falar que uma travesti negra que se prostitui vive a mesma violência que, por exemplo, um gay branco que está em uma grande corporação, por exemplo, que sim, pode sofrer uma homofobia e sofre, a homofobia é real ainda, né? Mas em termos de, não somente de sofrimento, mas quais as condições de vida dessa pessoa, o que ela come, ela tem carro, ela anda de ônibus, tudo isso vai dizer Ítalo, para a gente. Pode falar. ó, aqui em Apucarana eu fiz uma parceria com a Defensoria Pública para mudar o nome das pessoas trans. Quase todas eu vou pegar, a gente vai falar também um pouquinho de gênero, porque não tem como separar. Aí eu Com fiz certeza. para retificar o nome das pessoas trans. A grande maioria das pessoas que foram retificar o nome eram pessoas negras. E a gente está falando de 2020, onde 2019, 2020, onde a alteração de nome e gênero deveria ser desburocratizada. As pessoas brancas, elas têm muito mais acesso do que as pessoas, por mais que seja LGBT. Então, eu vou pegar o caso das travestis. As mulheres travestis, quase todas que fizeram alteração de nome e gênero, estavam vivendo da prostituição. Os homens trans, a grande maioria tinha a questão da empregabilidade. E aí a gente discute também a questão do gênero, né? Quase todas as meninas trans que alteraram o nome, quase todas eram prostitutas. Aí tinha uma menina trans, que era negra, que ela falou assim que para fazer faxina, ela tinha que cobrar R$ 60, enquanto uma mulher branca cobra R$ 120. Aí vai aquela questão do recorte. Além dela ser travesti, ainda ela é negra. Então, ela vai sofrer duplamente, né, a questão do preconceito. E a questão da transfobia e dos preconceitos estruturais, ele é real aqui em Apucarana. Eu vou falar para vocês que eu fui em pouquíssimas casas aqui em Apucarana. Acho que dá para contar na mão de quem me convidou para tomar café. E muitas dessas pessoas falavam que eram minhas companheiras de movimento, sabe? Eu nunca fui na casa de pessoas héteras para tomar café, porque talvez, de repente, eu poderia roubar, ou talvez eu poderia dar em cima do marido, porque como a pauta trans está muito vinculada à prostituição, eles acham que a gente é objetificado. Do mesmo jeito que os gays também são, né? É uma coisa que eu sempre passo na minha fala, eu não sei o que é participar de um chá de bebê, eu não sei o que é frequentar um aniversário infantil. Então, eu sempre vejo minhas amigas héteras e cis participando. Eu, como travesti, eu não posso participar de um chá de bebê, eu não sou convidada para um aniversário de um aninho, de um filhinho de alguma coleguinha. Então, por exemplo, assim, Elisângela Cristina, manda um beijo. Estou mandando beijo. Então, por exemplo, assim, a transfobia, acho que não é nem questão da transfobia, a questão da LGBTI-fobia, ela é tão recorrente e tão normalizada que as pessoas acham normais nos expulsar de determinados espaços, né? A questão do racismo e da transfobia, eu acho que não tem como você desassociar, porque, por exemplo, assim, a maioria das mortes das manas trans que são mortas, a grande maioria é negra. Quando as meninas caem no sistema prisional, as meninas brancas, se elas são bonitinhas, elas vão casar. As negras, elas vão ser a faxineira da cela. Então, falar da questão do racismo dentro do próprio movimento trans
a gente vê onde é as mais vulneráveis. Né? E se você pegar as mortes das travestis, você vai ver que a grande maioria é negra. Entendeu? Não é nada escondido. E aí a gente tem a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que a gente tenta debater a pauta de gênero, de orientações sexuais com a raça. Mas aí é aquela coisa assim, né? Dentro da Universidade Federal aqui da UTF, eu tinha um projeto, e a população negra não chega nem a 13% dentro das universidades. E uma coisa que acontece muito com a população negra universitária é que o negro ele pode ser negro de pele, mas ele tem que ser branco cultural. Mesma coisa é eu travesti. Eu tenho que ser travesti, eu posso ser travesti, mas dentro da universidade eu tenho que ser cisgênera. Eu não posso ser trans. E aí eu acho que também acontece o mesmo recorte com vocês. São muito poucos materiais acadêmicos para se ler, né? Olha, Elisângela Cristina, Elis da Luz da Lua, trabalhei com ela. Então, por exemplo, assim, a população negra não consegue ter tanto pensadores e nem professores. Olha, esse Carlos Roberto, nossa, ele é maravilhoso, ele é professor, ele trabalha muito com a questão da causa negra, ele é maravilhoso. E aí, por exemplo, eu acho que do mesmo jeito que a população negra não se enxerga naqueles professores brancos, nós, travestis, nós não se enxergamos dentro dos professores cisgêneros, que também não vão dar espaço de fala, porque daí quando a gente começa a falar das nossas demandas, nós estamos fazendo política do mimimi, né? Então, por exemplo, assim, eu acho que desde quando eu nasci, eu faço mimimi, né? Então, é muito complexo. Então, vê o teu protagonismo. Às vezes eu leio umas postagens no teu Face, que ela é bem complexa, né? Que Um pouco são terríveis. academicista, né? Hã? Um pouco academicista, às vezes. E aí, por isso que isso é muito importante. Eu acho que quando a gente, que é minoria, a gente acessa um sistema de privilégio que é dito para nós que não é nosso, eu acho que a gente tem que expressar, né? Igual eu estou tentando, agora está com a crise do Covid, mas eu estou na universidade, para mim é um sistema de privilégio, porque eu demorei 30, eu fui acessar a universidade com 36, 37 anos, né? Porque eu tinha minha questão da minha transfobia, a universidade dizia que ele não era meu lugar, os vestibulares que eu fazia me chamavam pelo outro nome, eu era conduzida pelo outro nome, então ocupar é resistir, que você falou, né? Existe uma ideia, às vezes, Renata, e é muito interessante você falando essas questões, existe uma ideia de meritocracia, às vezes, né? Que faz com que a gente ache que todas as pessoas têm o mesmo acesso a todas as coisas que tenha. Basta somente o nosso esforço, né? Só que essa questão do esforço paga muita coisa, né? Por exemplo, uma travesti, ela demora 10 anos para conseguir entrar no mundo. Que uma pessoa negra, ela demora 7 anos para entrar numa universidade. Se elas forem pobres, e a grande maioria são pobres, o que a gente está falando sobre uma sociedade, né? E aí não estou falando que uma pessoa decidiu ou não estudar, é uma pessoa que decidiu estudar, né? A gente passa por um processo de exclusão desses espaços, né? Uma pessoa trans, quando ela entra no espaço universitário, ela está escancarando uma desigualdade social. Por que nós não temos pessoas trans dentro da universidade? Por que nós não temos quase pessoas negras formadas? Qual a quantidade de pessoas negras, trans, LGBTs, pobres, que estão hoje se formando em medicina, né? A gente precisa pensar que essas desigualdades, elas se dão numa realidade social. Porque a maioria das pessoas trans, elas estão na vulnerabilidade social. Porque as pessoas negras são as mais violentadas de todas as populações. Sejam as mulheres negras, sejam os LGBTs negros. Por que essa população é mais violentada, né? O que tem de uma sociedade que está dizendo para a gente quais os problemas que está sendo violentado, né? E aí não tirando dentro de uma realidade. O Brasil está dentro de uma realidade, né? A gente tem um presidente, né, que foi eleito por trazer esses discursos de violência. E o que isso significa para a gente? Que as pessoas estão sendo violentadas e mortas no dia a dia, né? O racismo, ele é um sistema tão violento, né? E aí eu acho que o racismo ele é muito parecido com a transfobia no sentido de como ele é mascarado algumas vezes, e eu acho que a transfobia ela é mais escrachada ainda, né?
que ele faz a pessoa que está falando a realidade dela se sentir culpada por estar falando aquilo. Existem processos de silenciamento dentro dos espaços sociais que fazem a gente cada vez ficar mais quieto diante das nossas violências que a gente sofre. Né? Nossa, ó, a universidade, o ambiente universitário é extremamente cruel. Um ambiente que adoece se o indivíduo não cria uma rede de apoio, desenvolve problemas de saúde física e mental. Quantos professores negros vocês tiveram? Quantas professoras trans vocês tiveram? A academia é excludente. Nossa, pesado. E é verdade. Com certeza. Muito bem pontuado, Rodrigo. E pensar o que significa isso dentro da saúde mental das pessoas, né? Quando uma pessoa, por exemplo, aparece lá numa realidade dizendo que está com crise de ansiedade, por exemplo, uma pessoa LGBT, está com crise de ansiedade, o que tem na história de vida dessa pessoa, né? Às vezes na psicologia a gente tende a algumas áreas a colocar doenças mentais nas pessoas, mas às vezes essas doenças mentais elas maqueiam muita coisa, sabe? Elas fazem com que a gente não veja o que está na realidade dessas pessoas. Uma pessoa trans que suicida, o que ela está dizendo? Eu gosto muito de uma palavra suicidada. Já ouviu falar, Renata? Não. A palavra suicidada, ela diz que pessoas violentadas, elas não cometem suicídio porque elas querem, mas porque existe um processo de adoecimento psicológico que faz elas se suicidar, né? Então é importante a gente falar que quando as pessoas LGBTs, quando as pessoas negras, quando as pessoas indígenas se matam, elas estão falando sobre como elas estão sofrendo. E hoje, a maioria das pessoas que se matam tem cor, tem gênero, tem sexualidade e tem uma classe social. A grande maioria e eu vou falar aí como uma pessoa que está atuando na realidade, é uma mulher que está sendo vítima de violência, é um homem que tá querendo morrer porque ele não consegue lidar com a própria masculinidade dele, né? E faz isso com que ele perca, às vezes, até tudo para sustentar esse lugar, né? É a pessoa trans que não aguenta mais ser violentada, é o LGBT que também não aguenta mais ser, o LGB, no caso, que não aguenta mais ser violentado, é a pessoa negra que às vezes nem percebe que está sofrendo por ser negra, né? Então é importante a gente falar que quando a gente sofre, quando a gente quando a gente passa por um processo, e aí a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas dentro dessa. Gente, ele caiu. E ele está vindo com uma história, um recorte muito importante. A gente precisa debater aqui em Apucarana, em todo lugares, a questão da LGBTfobia, que é a questão do preconceito contra gays, contra lésbicas, contra pessoas bissexuais, travestis, transexuais, homens trans, mulheres trans, e o Ítalo vem trazendo esse recorte maravilhoso. E aí o Ítalo vem trazendo. Ítalo, eu só vou falar, por exemplo, para mim vir estudar aqui em Caramba, eu sou filho da capital e, por exemplo, assim, eu fui muito ajudada pelos movimentos sociais. Lá em Curitiba, eu fazia parte do Conselho Regional de Psicologia, da Comissão do Diverge e da Comissão de Direitos Humanos, como convidado. E quando eu passei na universidade, os movimentos sociais me ajudavam. Então, tinha o movimento de mulheres negras que mandavam 100 reais para mim. Aí tinha a própria frente feminista de Curitiba, que me mandava 150 reais. Aí tinha uma professora universitária que me mandava 50. E assim eu conseguia fazer essas coisas. Então, falar na minha construção é uma construção coletiva, porque sempre quem me ajudou foi o movimento de mulheres negras e o movimento de mulheres lésbicas. As mulheres, tanto é que a minha campanha em Curitiba é para a Mandata das Pretas, das minhas irmãs maravilhosas, que em várias agressões que eu sofri, uma delas eu fui para Curitiba, onde eu fiquei medida protegida, e elas cuidando de mim. Então, eu acho que assim, a gente tem, como você falou, 400 anos de racismo, né? No Brasil, por exemplo, assim, as pessoas falam assim, mas a falta trans não falta nova. Não. No Brasil colônia, a gente já tinha a Chica Panicum, que era uma travesti negra que veio da África
com vestes de quimbanda, e ali já foi demarcada a clandestinidade. Só que as pessoas acham que não, que a gente chegou agora e que a gente está fazendo céu. Quando veio essa questão do movimento negro, de todas as repressões sociais, eu, por exemplo, sempre viajei fazendo manifestação, e sempre os meninos que apanhavam sempre nas repressões sociais eram os meninos negros. Né? Tanto é que a gente tem um candidato a vereador que já tem candidato a vereador, candidato a deputado, e ele era negro, e ele sempre apanhava fazendo campanha, que é o Renato. E aí o Renato ele tinha o seu cabelo branco, maravilhoso, que vai contra tudo aquilo que o sistema pessoa prega, né? Então ele sofreu, mesmo ele sendo negro, mas ele era negro e para essa sociedade preconceituosa, ele apanhava. Então, por isso que é muito importante a gente debater, né? Essa questão do racismo, da LGBTfobia, né? Você, por exemplo, tem uns recortes interessantes em termos de vulnerabilidade, mas que você rompe com o seu conhecimento hoje universitário, acadêmico. Então, isso para a gente, do próprio movimento LGBT, para a gente é uma conquista, ver que tem um jovem que pode dar voz e vez, porque eu não vou chegar em lugares academicistas onde você vai, porque esse espaço de fala não é meu nem é minha área. Então, a gente precisa que mais eles rompam esses ciclos de preconceito e adentrem a vários espaços onde nós vamos chegar. E nem onde as bichas que não têm, as bichas pretas que a gente fala, né? Que são as afeminadas, que são aquelas que estão na periferia, vão sofrer. Então, a tua presença dentro da saúde mental, ela vai além, né? Porque a nossa população, ela consome 5 vezes mais droga que a população heteronormativa, temos 5 vezes mais taxa de suicídio, e nós também temos uma expectativa de vida de 20 anos. Nós, LGBTs, em forma geral, temos a cada 19 horas um minuto de sendo morto pela orientação, e você rompe tudo isso. Então, isso é muito bom para a gente. Que bom, Renata. Eu fico muito feliz. E muito feliz também de conseguir conversar com você sobre essas coisas, sabe? Porque eu acho que nós que somos minorias sociais, a gente não pode subir sozinho, né? E a gente precisa também dialogar com as pessoas que são mais violentadas, né? A gente precisa lutar pelas pessoas, né? A gente está vivendo, é importante a gente lembrar que a gente está vivendo uma pandemia, né? Em que no Brasil pelo menos 150 mil pessoas morreram, né? E a grande maioria dessas pessoas são pobres, são negras, né? Já tem muitos estudos falando sobre isso, né? E essas pessoas, elas também são LGBTs. Muitas das pessoas que morreram são LGBTs, né? E quando são LGBTs, são negras, e o que tá dizendo quando a gente tem uma realidade em que uma sociedade no geral, e até quem está criando políticas públicas, não está se importando com isso, né? Não está se importando com a morte das pessoas, né? A gente não pode mais, né, naturalizar esse lugar, né? A gente precisa, e aí quando as pessoas não morrem, elas chegam lá, por exemplo, pedindo para ser atendidas porque elas estão extremamente adoecidas, sabe? Agora eu vou te perguntar, Renato, como a gente faz, né, para convencer uma pessoa, né, ou para conversar com ela, dialogar com ela sobre uma tentativa de suicídio quando ela está extremamente adoecida, né? A gente precisa encontrar instrumentos, e aí você falou uma coisa muito legal com os movimentos sociais, que é conseguir fazer com que essa pessoa encontre um lugar em que ela sinta conforto, né? Quando uma pessoa trans ela está sendo excluída, ela está sendo excluída de uma sociedade dentro da realidade dela. Ela está sendo excluída das pessoas que ela ama, da família, dos amigos, né? Essa exclusão é que faz as pessoas adoecerem, né? Essa exclusão é que fazem as pessoas desistirem, às vezes, de viver, né? Então, a gente precisa falar sobre isso. E aí, quando a gente fala em uma sociedade racista também, é falar que isso, gente, isso incomoda, né? O seu corpo incomoda, né? Quando a gente é LGBT, quando a gente é negro, quando a gente é filho de trabalhador, de pobre, a nossa presença incomoda. Porque o poder
ele está presente, né? Quando a gente está em determinados espaços, falando sobre homofobia, sobre racismo, sobre transfobia, sobre capacitismo, que alguém comentou aqui sobre questões de pessoas com deficiência, a gente está falando que existe uma sociedade violenta e ela está violentando muitas pessoas. E a gente precisa romper com essa lógica da violência dentro das E é famílias, uma coisa dentro da normativa, nossa porque essa comunidade. própria violência, essa violência ela é normatizada dentro do nosso próprio meio, né? O sistema ainda consegue fazer com que o negro seja homofóbico e transfóbico, e que a travesti e os gays sejam racistas, né? Exatamente. E é importante a gente pensar assim, sabe? Eu gosto muito de pensar, bom, como eu, Eu acho que o Ítalo travou. Bem, gente, a gente está discutindo a questão das violências LGBTs, da população negra, da população indígena. O Ítalo está voltando. E a gente, assim, gente, a gente é resistência. Se a gente cai, a gente levanta. Olha que delícia, gente. Vão deixando seus comentários, vão deixando suas perguntas. A gente está com um psicólogo maravilhoso, o Ítalo. Pergunte, acho que a gente está numa live aberta, uma live de aprendizado. Então, assim, se vocês tiverem qualquer pergunta, mandem que o Victor vai subir o comentário, né, Victor? E é muito interessante, porque o racismo ele existe, a transfobia ele existe, a homofobia ele existe, mas a gente não quer debater, né? A gente acha muito normal as violências sobre corpos LGBTs e corpos negros. E não é, entendeu? A gente tem que debater todos os dias, diariamente, a desconstrução desse preconceito. Sobre o racismo e a discriminação, penso que seja preciso cuidar constantemente da naturalização léxico, o uso de palavras que reforçam o racismo e a discriminação, as pessoas têm achado normal, desqualificam a opressão que os negros sofrem. Esses dias eu li comentário que são mais discurso de ódio em uma postagem que um confeiteiro fez falando que havia questionado ele sobre o nome do bolo, nega maluca. Fiquei pasmo em ver as pessoas dizendo ser mimimi, na maioria branca. E aí isso vai cair, Rodrigo, na questão do capacitismo, que também o Ítalo falou, que além de ser um comentário completamente racista, ainda vai da questão do capacitismo, porque a questão da maluca, né, Ítalo? Então é muito importante. Aí eu vejo alguns humoristas falando assim, mas hoje está tão chato ser politicamente correto, né? O politicamente correto, na verdade, é vocês pararem de fazer piada em cima de pessoas negras e pararem de fazer chacotas em cima de pessoas travestis ou de LGBTs. Então, é muito engraçado quando tem um perfil, né? Geralmente são aquelas pessoas brancas, são aquelas pessoas favorecidas, são as heteronormativas, são as pessoas cis, que se acham no direito de brincar com a minha população, com a sua população, com as outras populações. E aí elas não acham que isso machuca a gente, né? Exatamente, né? E é importante a gente pensar, sabe, que a nossa realidade não se limita ao que a realidade, aliás, a realidade do mundo não se limita à nossa realidade. É importante a gente se colocar no papel do outro, o que o outro está querendo nos dizer, né? A gente vive numa sociedade extremamente individualista, ninguém quer saber mais o que o outro está falando, né? E parar um minuto, às vezes, para ouvir o que aquela pessoa está falando sobre a realidade dela, sobre o que ela está falando, às vezes a gente salva vidas, né? Muitas das vezes a gente está adoecendo hoje porque a gente não vê abertura para falar sobre essas violências que a gente está passando, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa fala, olha, o que significa um bolo nega maluca? Qual o contexto de surgimento dessa questão, essa palavra nega maluca, uma mulher louca, uma mulher negra louca, né? Que dentro da história, da realidade, a gente está falando sobre isso, em uma realidade em que as mulheres negras são tão violentadas que a primeira coisa que acontece quando uma mulher ela não aguenta mais a violência, ela é tida como louca, né? Quando a gente usa a palavra nega maluca, a gente está falando de uma sociedade que violenta as mulheres negras e que, inclusive, faz com que a grande maioria das pessoas que estão, às vezes, em manicômio sejam mulheres negras, né? Que estão em situação de rua. Quem que são essas mulheres? Que são as negras malucas? Onde as negras malucas estão, né? Então, acho que a gente precisa pensar quando a gente vai, inclusive, falar coisas
é que a nossa linguagem também foi construída por pessoas violentas, pessoas preconceituosas, né? E essas violências, elas também se dão em palavras, em piadas, né? Não, às vezes a gente acha que violência é só aquela direta, né? Mas a gente não pensa que a violência, ela também vai lá para a política pública, vai lá para um textinho que você faz, vai por meio de uma piada, vai por meio de uma exclusão. Tudo isso causa violência, tudo isso faz a gente adoecer por ser LGBT, por ser negro, por ser trans, por ser bissexual, né? Por exemplo, eu estava pensando muito hoje sobre a questão, né, das pessoas que decidem não sair do armário, assim, né? Elas decidem viver uma vida dupla, né? A gente às vezes não para pensar que eventualmente alguma dessas pessoas que se matam e a gente vê aí sejam essa pessoa. A gente vê lá no jornal, nossa, se matou, uma mulher se matou, tá, um homem se matou, mas às vezes a gente não sabe, não para ouvir, para pensar qual a realidade de vida dessa pessoa, o que ela estava passando, né? E às vezes quando a gente começa a conversar com essas pessoas, a gente começa a perceber qual é a realidade, a gente precisa romper com esse silêncio. A gente precisa falar, Renata. E você aí é uma travesti que está à frente, que está falando. Isso é muito importante, né? Tem uma teórica chamada Grada Quilomba. Pode falar. Hã? Não, por exemplo, assim, por exemplo, assim, nos meus anos de militância, eu não luto para tirar ninguém do armário. Eu só quero que o armário esteja aberto e que quem queira sair, saia. Mas eu Com acompanhei certeza. muito tempo na minha vida, assim, pessoas que já tinham filho e que tinham essa dupla jornada, essa dupla vivência, e o quanto era adoecedor para elas, né? E a gente sofre, e também eu não posso tirar essa pessoa, porque eu não vou falar para a pessoa vir para esse mundo, porque vir para o meu mundo LGBT é para ela sofrer. Porque a gente que é LGBT assumida, a gente sabe muito bem que nós sofremos, né? A gente é tida como, no meu caso, eu sou tida como uma traveca, como uma puta, como uma prostituta, né? Se eu estiver andando na rua solteira, a probabilidade de um carro parar e perguntar que eu tô pobre é bem grande. A probabilidade, se eu fosse uma gay, era de eu ser chacota, apanhar, né? Então, por exemplo, assim, ainda existe a questão do estereótipo do gay, que o gay não pode ser esse gay mais hétero, mais masculinizado, que o gay ele tem que ser essa gay mais afeminada, né? Então, por exemplo, assim, é muito a questão desses preconceitos, eles vão ocorrendo de várias formas. Por exemplo, assim, quando é muito engraçado, às vezes um hétero sai com uma gay assim numa roda, fala assim, esse aqui é amigo da minha esposa, cabeleireiro da minha esposa. Eu não estou falando de sair sexualmente, mas de apresentar. A gente que é travesti, a gente não é nem apresentada como amiga, porque nem cabeleireira nem amiga das mulheres a gente consegue ser. Então, esses preconceitos a gente tem que romper de forma tão rápida e acelerada que eu acho que não dá mais tempo. A gente está em 2020, a gente tem a questão da causa negra, que a gente não conseguiu solucionar desde a questão da Constituição de 89. Foi feita a, a lei do ventre livre, depois foi feita a questão da abolição, mas, na verdade, os negros nunca foram libertos. Essa é a grande verdade, né? E aí também, por exemplo, assim, a questão da causa trans. Nunca se debateu e sempre nós fomos colocados à margem de tudo, sendo a grande prostituta do sistema. E aí a gente tem duas questões do ser mulher. A gente tem a mulher negra, que ela trabalha do subemprego, geralmente é na faxina, sendo zeladora, doméstica. Eu não estou desqualificando o emprego, estou falando a imposição. E aí a gente tem a causa trans, que a gente não consegue nem acessar esses empregos de faxina. Que a única e praticamente assim, para a gente é a prostituição. Eu ainda tenho questão de privilégio, porque eu conheci muita gente na minha vida, mas muita gente mesmo. Então, essas pessoas sempre cuidaram de mim e eu sempre tive a questão da empregabilidade. Mas as pessoas nunca perguntaram o que eu passei e o que eu sofria para a questão de me manter no posto de trabalho. Porque diariamente eu era deslegitimada enquanto mulher, entendeu? Então, por exemplo, assim, eu gerenciei loja masculina, mas eu era sempre a objeto e sempre o viado, entendeu? Então, por exemplo, assim, isso é muito triste. Deixa eu só ler um comentário. Na educação infantil, isso das práticas cotidianas na atualização do racismo e discriminação é um problema sério. Se um amiguinho chama o outro de negro, de cabelo ruim, muitos criadores, ao invés de problematizar
e trabalhar a discussão, diz, olha, fulano, seu cabelo é ruim? Não, né? Então, não liga para que os outros falem. Olha a dimensão da violência que existe nisso. Calador de um e cancelar o direito do outro de se referir ao negro como cabelo ruim. Verdade, né, Ítalo? Com certeza. E esse é o problema da gente não se comprometer. A gente precisa se comprometer com as pessoas que estão sendo violentadas, sabe? E aí, por exemplo, um professor, um psicólogo, pessoas que estão formadas, pessoas que têm acesso principalmente espaços de diálogo, elas precisam falar sobre isso, precisam falar sobre como isso violenta as pessoas, né? Quando, por exemplo, uma pessoa negra, será que só falar para essa pessoa que o cabelo dela não é ruim, vai ser o suficiente para a gente frear o racismo? Não. A gente precisa conversar com essa sala, com essas crianças, com esses jovens, porque o que eles entendem sobre racismo, o que eles entendem sobre violência racial, o que eles entendem sobre cabelo. A gente precisa conversar sobre isso, né? A gente precisa conversar, por exemplo, com as pessoas, porque elas consideram uma travesti menos mulher, uma mulher trans menos mulher. É um órgão genital? Então, homens que não têm órgão genital também não são homens, né? Um homem que perde o pênis, um homem cisgênero que perde o pênis, por exemplo, por não fazer a higienização correta. Isso acontece em muitos casos. Então, ele não é um homem, né? É uma questão biológica. Que biologia é essa que vai dizer que essas pessoas elas devem ser aquilo até o final da vida? Ou será que isso é uma construção que a gente coloca na sociedade que a gente não pode ser alguma coisa porque ela não aceita, porque ela não quer, né? Eu acho que parabéns, Ítalo e Renata, por trazer esse diálogo. Acho que, além de discutirmos ocupação e espaços, temos que pensarmos em como fortalecer e ocupá-los, nas ferramentas que vão fazer a gente ter a força e suporte para continuarmos lutando e sobrevivendo. Eu, Ítalo, ainda tenho uma crítica muito grande com os movimentos sociais. Movimentos sociais, muitas vezes, eles são classistas, né? Eles não contemplam a minoria. Então, você vai ver pouquíssimas mulheres negras e meninos negros e pouquíssimas mulheres trans. Na verdade, a gente, que é travesti, a gente nem tem coragem. Eu que sou sem vergonha, que não tenho vergonha na cara, que vou colocando minha cara em tudo e não ligo porque as pessoas falam. Mas eu acho que nós, do movimento social, de certa forma geral, a gente tem que pensar e discutir diariamente sobre essas desconstruções desses preconceitos impostos, né? E isso é violentador, assim. Então, por exemplo, assim, dentro da minha universidade, eu estava conversando com uma amiga minha, e aí foi ela e uma outra amiga nossa procurar emprego aqui em Apucarana. Aí a Larissa, ela tinha o cabelo dela todo afro, todo maravilhosa, linda. Aí quando ela foi fazer a entrevista, a mulher falou assim, mas se você trabalhar aqui, você alisa uma loja aqui em Apucarana, da Avenida. Assim, mas daí se você passar na entrevista, você tem problema de alisar teu cabelo? E aí você vê como que o racismo, muitas vezes, ele... Ah, eu acho que ele não é nem velado, né? Ele é escrachado, né? E aí, por exemplo, assim, essa minha amiga, a Larissa, com um currículo maravilhosa, poderosa... Ah, e além do mais, aí essa minha amiga, ela é negra, aí ela casou com um loiro, um polaco, e aqui de Apucarana. E aí, quando ela tá andando com o filho dela, perguntam se de quem que é o bebê, como se ela fosse a empregada. Que absurdo, né? Então, e aí, assim, ela é Isso maravilhosa. acontece. A gente já debateu vários assuntos, assim, dentro da própria universidade, sobre essa questão do Uhum. racismo e da desconstrução, como se ela não pudesse ser mãe e ter o direito de andar com seu filho aqui no Carana, porque já que ela é negra e o filho dela é um tom, mas ele é branco pela sociedade, então ela não pode ser mãe. Que absurdo, né? É, e sempre vai colocar a pessoa negra como uma pessoa sem condições, né? Uma pessoa em subempregos, né? Porque uma mulher negra não pode ser casada com um homem branco, não pode ter uma criança, né? Porque acham que ela é empregada. Porque a mulher, que está nos dizendo de uma sociedade que acredita, inclusive, que as mulheres negras são empregadas naturalmente, né? E quando isso acontece, acontece no dia a dia, assim, Renato. Por exemplo, já ouvi muitas vezes, você não tem cara de psicólogo, né? O que é ter cara de psicólogo? É ser uma mulher branca, heterossexual, cisgênera?
né? Cabelo loiro, classe média. Quem que quer ser psicólogo, né? Por que eu não posso ser psicólogo? Não posso falar sobre como a psicologia tem a acrescentar na vida da grande maioria das pessoas. Que é tão estranho, né? Uma pessoa assim ser psicóloga. É um incômodo, entendeu? É incômodo. É, é, Nossa, eu as queria tanto pessoas que você participasse com a Jaqueline de Jesus, porque a conversa de vocês vão encontrar em muitas pautas que são muito semelhantes, sabe? A fala de vocês. A Jaqueline é uma irmã que eu conheci ela numa palestra do Conselho Regional de Psicologia lá de Curitiba, e que ela me fez sonhar que um dia eu poderia estar falando para os meus num palco, sabe? Então a Jaqueline ela me ensinou, porque quando eu assisti a palestra da Jaqueline de Jesus, eu vi todas aquelas mulheres héteras, todas as mulheres cis, todas as mulheres brancas ricas assim, todas prestando atenção no que ela falava. E aí eu falei para Jaque, ela é meu espelho, né? Ela é meu espelho porque eu sonhava um dia que as pessoas me ouvissem, né? E isso é muito gostoso quando a gente acha um referencial, né? Renata, eu sou apaixonado na Jaqueline Gomes Jesus. Tive a oportunidade de conviver com ela lá em Cuiabá algumas vezes, né? Para quem está assistindo, a Jaqueline Gomes Jesus é uma mulher transnegra, psicóloga, doutora em psicologia, então ela não. Ai, o Ítalo travou, ai, que ódio. Aí ele é maravilhoso. Gente, a Jaqueline de Jesus é uma mulher trans, negra, com título de doutorada, psicóloga, pesquisadora. Essa novela que está passando, A Força do Querido, quem deu toda a consultoria para a Globo foi a Jaqueline de Jesus, né? E a Jaqueline Gomes de Jesus, pesquisadora, escritora, tem vários coletivos de diversidade, debate sobre a questão da questão da travestilidade, das pessoas negras, das mulheres negras, das pessoas empreendedoras. Aí a Jaqueline de Jesus ela é maravilhosa. E aí, a princípio, a live era para ter feito com os dois. Aí o Ítalo estava viajando, que ótimo. Só que daí eu consegui ter duas lives com duas pessoas maravilhosas, né? Consegui ter uma live com a Jaqueline de Jesus e consegui ter uma live com o Ítalo. E o Ítalo, ele é o exemplo da superação para nós LGBTs, travestis, gays e lésbicas, né? Porque quando você rompe a vulnerabilidade, acho que não tem vitória maior, né? E a gente precisa debater isso aqui em Apucarana, né? Vai, Ítalo, pode falar, você voltou. Voltei, deu uma caída aqui. Voltando a falar da Jaqueline Gomes Jesus, então. E ela é uma referência também, porque. Ah, eu botou olho, olha, um olho zicado na live. Volta, volta, Ítalo. A Jaqueline ela tem essa explosão de demografia. Se tiver algum comentário, Vitor, se quiser subir na nossa tela, para a gente estar lendo, eu vi que tem bastante gente seguindo, bastante gente acompanhando. Então, para vocês, manos branco, meu pai, olha, Wilker Jordi Lopes Franco. Meu pai é branco, já passei por situações complicadas quando pequeno. Fizeram meu pai apresentar um documento, pois acharam que eu não era filho dele. Ai, que pesado, né, gente? Ai, que estresse. Ai, que horror. E é verdade, gente, isso acontece, né? Ah, gente, esse é o Brasil que a gente precisa desconstruir, né? A gente é uma população que a gente tem essa questão de mistura, né? De povos indígenas, né? Das nossas populações, das nossas riquezas, e é muito importante a gente estar debatendo isso. Nosso que o Wilker trouxe agora um recorte bem forte, né? Sobre esses espaços de fala, né? Eu, particularmente, uma vez eu vi uma. Aí o Ítalo tá voltando, voltou. A internet está bem estável aqui, caiu bastante hoje. Ítalo, deixa eu perguntar um negócio para você. Hum, Você já sofreu racismo propriamente dito andando na avenida de Apucarana? Aqui em mais Apucarana? de uma vez. Mais de uma vez. Por exemplo, de comentários assim, olha, com esse cabelo a polícia vai acabar te parando, hein? O que significa? Por que não porque um cabelo vai fazer com que a polícia me pare, né? O que está dizendo sobre racismo, sobre violência policial? A gente precisa falar sobre isso, sabe?
quando, por exemplo, eu entro numa loja e sou seguido, o que isso significa, né? Espera só um pouquinho. Então, o homem negro não pode ser um cabelo crespo, não pode, por exemplo, ter um curso superior. Por exemplo, eu sei que é mais difícil, né? Mas o que isso significa, por exemplo, quando eu entro numa loja e a pessoa fala, não, isso é muito caro. Tá, mas assim, eu não te pedi, perguntei o preço, sabe? Como assim, sabe? Não posso pagar esse valor, né? Eu preciso Ai, comprar, sei lá, em qualquer lugar, tem que pegar o mais barato. Às vezes, sabe, são micro-racismos, às vezes, que você fala, nossa, eu não sei se a pessoa pensou o que ela falou, né? Mas, assim aconteceu mais de uma vez. A gente fala muito dos racismos cotidianos, né? Não um racismo gritado, assim, né? Esse é mais velado. Eu sei que o fato de, por exemplo, de ter um curso superior, de ser psicólogo, eu sei que isso me coloca num lugar de privilégio em que muitas pessoas não vão atacar dessa forma tão violenta, né? Mas essa violência ela acontece principalmente com as pessoas mais vulneráveis, né? E muitas que não me conhecem, não sabem do que eu trabalho, quem eu sou no dia a dia, acabam entrando nesses estereótipos que a gente tem de que pessoas negras não têm condições de vida, que elas não, enfim. ai, é um absurdo. Eu pensei agora aqui, na minha faculdade eu conheci uma professora que ela tem doutorado em design de produtos, e ela é negra, e aí um dia a gente estava conversando sobre que eu queria fazer uma mesa de mulheres para a gente debater na universidade sobre as várias violências que as mulheres sofrem. E ela, Uhum, particularmente, ela falou assim que é muito nítido, como mulher negra, parece que ela não pode ter doutorado. Então, um dia ela foi numa balada, ela estava lá na balada, com carinha, né? E aí ela estava na roda de amigos, e aí perguntaram para ela o que ela fazia. E ela falou assim que ela era professora. Aí eles perguntaram que creche ela dava aula, sabe? Como se o fato dela ser negra, ela não pudesse ser coordenadora de um curso de uma universidade federal, como se ela não pudesse ter doutorado. E aí, quando ela falou que ela era professora de uma universidade, o pessoal se assustou, entendeu? Então, a gente vê que a gente está em 2020, mas, na verdade, a gente não avançou muita coisa, a gente tem muita coisa para avançar. E é muito importante que todos os preconceitos e que todas as violências elas sejam denunciadas, né? A uhum, gente tem um problema no Brasil com a pauta negra, que na verdade elas não chegam a ser enquadradas no racismo, né? Ela vira injúria, né? As Desculpa, pessoas não tentam entendi, driblar. Renato. A gente tem um problema no Brasil para criminalizar o racismo, que na verdade eles enquadram ela como injúria, né? Eles tentam Uhum, pegar um artefato, igual a transfobia e a homofobia. Eles não enquadram ela no homofobia, transfobia. Elas falam assim, ele cometeu uma injúria, porque daí a gente não consegue penalizar as pessoas, né? uhum, Então a lei também ela precisa ser mais rigorosa e mais branda, porque a nossa população ela padece, né? Eu acho assim que não é questão de injúria, é racismo mesmo, entendeu? Não é questão de injúria, é homofobia e transfobia. Mas ainda a gente tem uhum. essa lei que flexibiliza, que dá um jeitinho para as punições, mas vai a gente cometer algum delito para ver o que acontece, né? Uhum. Assim, Renato, eu acho importante a gente, já que a gente trocou nesse assunto de lei, a gente pensar, por exemplo, que claro que a gente pensa assim, a importância de proteger as nossas populações vulneráveis, né? Mas é importante a gente refletir que a lei ela é um instrumento que a gente tem, né? E a gente precisa pensar, por exemplo, o que transforma as pessoas em racistas, em homofóbicas. É aí que a gente precisa agir, não somente no sentido punitivo, né? E a gente precisa olhar pelo sentido educativo, sabe? Do quanto a gente precisa, por exemplo, levar discussões, conversar sobre isso, falar sobre isso, é, é, suprimir discursos de ódio, porque às vezes a gente olha somente pela, pela e eu não estou falando que as pessoas violentadas não precisam ser vistas, elas precisam ser vistas, né? Muito. E aí a psicologia vem fazendo isso também. Mas a gente precisa pensar também por que as pessoas estão violentando, né? Quais são os processos sociais que estão acontecendo. E aí quando, por exemplo, um pastor vai lá e fala,
e com todo respeito às pessoas evangélicas, né? Quando o pastor, por exemplo, diz que um LGBT tem que apanhar até morrer, né? O que ele está querendo dizer para aquela pessoa que tá todo dia lá no culto para ela? Se o filho dela for homossexual, ele vai apanhar, sabe? Se o filho dessa pessoa for LGBT, ela vai embora da rua, vai embora para a rua, né? É esse Ah, discurso de ódio que a gente precisa. eu acompanhei muito essa questão de religiosidade. Minha família era evangélica. Eu vi um monte de pastores querendo colocar a mão na cabeça de LGBT para expulsar o demônio, sabe? É extremamente doloroso. Eu já passei por esse processo também, e na verdade eu acho que é aí que é a válvula de escape para a gente, é o suicídio, sabe? Quando os próprios familiares acham que se chamar um pastor, tudo vai voltar a ser como era, como deveria ser, né? Eu respeito a religiosidade, desde que essas religiosidades respeitem a minha identidade, né? É muito triste quando vem essas pessoas colocar a mão, ai, gente, adoece, entendeu? Coloca um pastor quer fazer uma oração e achar que o que eu sou é a manifestação de um demônio. Ah, isso é triste. E aí foi que eu recorri ao meu tratamento psicológico, desde cedo, desde sempre, acho que desde os 8 anos eu fazia tratamento, e sempre foram super parceiros, porque eu não sou um demônio, eu não sou uma manifestação diabólica, e nem através de uma oração vai expulsar o que eu sou, entendeu? O que eu sou faz parte dessa minha construção, que já nasci assim. Bacana você falar isso, Renata. A gente precisa ouvir, a gente precisa romper esses silêncios, né? Por E exemplo, assim, acabei, por exemplo, as vezes estavam em culto, aí eles estavam, vamos supor, pregando o Evangelho da Anunciação, né, Lucas. Aí quando eu chegava, aí de repente virava Gênesis. Deus criou o homem e a mulher, entendeu? Aí aquela anunciação das boas novas já não era mais. Aí a minha presença já virou a Gênese, ou já virou o Êxodo. Ai, é horrível. Credo, Deus me perdoe. Ai, cruzes. de nervoso, Ai, né? eu lembro de tudo. Ai, credo, é muito adoecedor. E assim, você falou uma coisa interessante, sabe? Que é a questão dos movimentos sociais. Eu acredito que muitos movimentos sociais, as pessoas que estão e aí conversando com a gente, tendo Ai, meu abertura para Deus. conversar sobre isso, elas também estejam compromissadas, às vezes, com esse diálogo com a gente, né? A gente precisa de espaço de conversar, de falar as nossas dores, de falar como está difícil, né? E também de ouvir a outra pessoa o que ela tem a nos dizer, né? Porque as violências existem, né? E aí eu acredito que a Renata caiu, né? A gente vai seguir conversando, e que essas violências existem e a gente precisa romper esses silêncios por meio do diálogo, do discurso, né? Por formas como o racismo, por exemplo, né? Instrumentos dentro de uma sociedade, por exemplo, ali a gente vai precisar de leis, né? A gente vai precisar de profissionais que estejam engajados nisso, né? E pensando um pouco no racismo, né? Nas três, e aí aguardando a Renata voltar, né, gente? Nas três, às vezes a gente costuma achar que o racismo ele está somente em uma dimensão, né? A dimensão do racismo, o racismo interpessoal, é aquele que vai direto, meio de xingamentos, a gente não acaba não percebendo, né? Como ele é uma estrutura social, né? Que coloca sempre as pessoas negras como as mais marginalizadas, né? A gente precisa questionar por que as pessoas negras são as que mais estão morrendo de coronavírus hoje, né? Porque, aliás, quando a gente anda na rua, a gente desvia de uma pessoa negra, às vezes inconscientemente, né? Bom, por que eu estou desviando desse homem negro e dessa mulher negra, achando que ela vai me assaltar, me violentar? Isso, a gente precisa perguntar por que a gente faz isso, porque a gente esses pequenos comportamentos que pensam que a gente tem e sempre remetem a determinadas populações a violências, né? Nos dizem sobre algo que existe realmente uma realidade, né? Que essas pessoas estão mais marginalizadas, mas a gente precisa desnaturalizar isso, tornar isso como não natural. O que está acontecendo? A gente precisa questionar o mundo. Questionar é difícil, muitas vezes a gente não consegue, a gente não tem abertura, mas a gente precisa romper com o silêncio. A gente precisa romper com essas violências que elas estão se dando todos os dias dentro das famílias, dentro das igrejas,
dentro do convívio social, dentro das universidades, dentro do trabalho, dentro de uma lógica que a gente entra. Essas violências, elas estão acontecendo, elas são reais, na realidade, da grande maioria da população brasileira. Acho que, gente, a Renata caiu, né? Vamos só aguardar ela para ver se ela vai retornar. Vocês estão vendo? Estão conseguindo visualizar alguma coisa? Se alguém puder, só dar manda uma mensagem, por favor, só para eu saber aqui, gente. Ah, ótimo, Vitor. Alguém teria alguma dúvida, assim? Gostaria de perguntar alguma coisa, assim? Aqui eu não consigo ver as mensagens, mas eu consigo ver de quem posta, né? Alguém comentou acima, perguntou um pouco sobre a realidade dos LGBTs com deficiência, né? É importante a gente pensar, né, que hoje o Rafael, isso, Rafael, obrigado. Que muitas, bom, que pessoas com deficiências, elas não são únicas, né? Não existe um tipo de voltou. Caiu, eu derrubei o Wi-Fi aqui sem querer. Domingo a internet é mais instável, né? Tranquilo, aqui caiu algumas vezes também. Renata, o Rafael pediu para a gente falar um pouco sobre pessoas LGBTs com deficiência. Nossa, ai, você tem mais propriedade. Você gostaria que eu posso falar um pouquinho, então? Bom, não é meu lugar de fala, tá? Eu sou somente LGBT, mas eu tenho contato com algumas realidades de pessoas com deficiência, né? E aí a gente precisa pensar que pessoas com deficiência elas não são iguais, né? Assim como nem ninguém é igual a ninguém, né? Existem as pessoas, né, que têm deficiência visual, tem pessoas que têm deficiência motora, tem pessoas que têm aí a gente tem muitos tipos de deficiência, né? E pensar a realidade das pessoas com deficiência numa sociedade capitalista, por exemplo, é pensar que para você conseguir um trabalho, para você tá dentro de uma capa de revista, para você estar dentro de determinados espaços, você precisa ter um corpo normativo, né? Eles querem um corpo normativo. Geralmente é uma pessoa branca, heterossexual, cisgênera, sem nenhuma comorbidade, sem nenhuma questão envolvendo o seu corpo, de preferência uma pessoa magra, né? Então a gente tem uma sociedade normativa que diz que a gente precisa ser de uma determinada forma, né? E as pessoas com deficiência, elas sentem muito isso na pele quando elas percebem que essa exclusão se dá pelo fato tanto do corpo delas estarem, às vezes, não em conformidade com a norma social, tanto quanto por as questões emocionais delas não estarem, né? E quando a gente pensa nas questões LGBTs, a gente precisa pensar que que as pessoas não são somente o corpo delas, elas têm sentimentos, elas têm expressões, elas têm dores, né? E essa violência das pessoas que são excluídas socialmente pelo fato de serem deficientes, né? Ou pessoas com deficiência, desculpa, isso traz uma carga de sofrimento, às vezes, para uma pessoa, né? E quando a gente tem as questões, né, de homossexualidade, transexualidade, a gente precisa pensar que essa pessoa, ela tem uma realidade pessoal que ela vive, né? Coisas que ela sente, ela se apaixona por uma pessoa, ela se atrai por uma pessoa, ela quer expressar a sua sexualidade de uma forma diferente, né? E quando a gente fala, por exemplo, que essas pessoas elas são excluídas, inclusive dentro do meio LGBT, a gente precisa pensar que o meio LGBT também é normativo. Ele também coloca um homem branco malhado, um gay malhado, magro, como algo que vai representar a gente, né? E não é isso. Não é só isso. A gente precisa pensar como, de fato, as pessoas LGBTs elas são múltiplas. Inclusive, existem pessoas que convivem com deficiências e que a questão LGBT às vezes não é a questão que está mais pegando para ela, né? Inclusive, elas se sentem rejeitadas pelo público LGBT por ser uma pessoa com deficiência e elas se sentem rejeitadas por uma sociedade também pelo fato delas serem uma pessoa com deficiência, né? Inclusive, pode falar. Ítalo, deixa eu falar um negócio.
Eu tenho uma seguidora que é chamada Vanessa Miojo, e aí ela tinha proposta, ela falou assim, que na verdade o fato dela ser deficiente é como se ela perdesse a sexualidade. Que as pessoas Aham, que, quando fala que sim. ela tá afim, parece que as pessoas geram um olhar de pena, de dó. E ela é amputada, sabe? Então, por exemplo, ela fala muito dessa questão dentro do próprio meio LGBT, que ela não sofre por ser lésbica, ela sofre por ser Uhum. amputada. E esses dias a gente também fez uma postagem de uma outra companheira nossa trans, que é cadeirante, né, Victor? Então, por exemplo, a gente tenta trazer esses recortes para desconstruir dentro do próprio movimento, mas o qual é muito difícil, porque infelizmente essa heteronormatividade, essa normatização também adentrou o movimento LGBT. E aí é muito importante quando você faz esse trabalho de explicar, isso é maravilhoso. Isso aí. E é muito curioso falar sobre essa questão do quanto ela se sente. é, Ela percebe que ela é dessexualizada, não sei se a gente pode falar essa palavra, pelo fato dela ser uma pessoa com deficiência, né? E aí faz a gente pensar, né, o quanto o nosso sexo, o nosso afeto, a forma como a gente constrói relações, ela é permeada pelo sexo também, sabe? É permeada por essas violências que a gente tá trazendo. Quando a gente olha para uma pessoa e fica com dó dela, pelo fato dela ser uma pessoa com deficiência, e não pensando que ela é uma pessoa, que ela tem desejos, que ela tem sentimentos, o que está dizendo sobre a forma como nós interpretamos o mundo, né? Eu acho que é muito legal trazer isso, né? Será que o sexo ele é tão hoje ele é tão normativo a ponto de não achar que uma pessoa, sei lá, independente da deficiência dela, ela não possa ter experiência sexual, não pode ter gozo, não pode ter afeto, né? E esses olhares, porque esses olhares a gente normatiza isso como pena, né? Será que não ter uma perna, ou não ter um braço, ser amputado, ou ser cego, ou ter uma deficiência mental, nos limita tanto no dia a dia, a ponto de a gente não conseguir ser só aquilo lá, ou se a gente, ou melhor dizendo, será que aquilo lá é sempre algo negativo, né? Será que a gente está olhando a partir de um olhar do que é normativo, dizendo que aquilo não é aceito, que aquilo é inferior? A gente precisa questionar isso, esses olhares que a gente dá sobre o outro. E a gente é engraçado, né? Porque uma pessoa cadeirante, a gente sempre traz o olhar de cima, né? A gente nunca olha de baixo, né? Então, como uma pessoa cadeirante, ela olha o universo, a construção de uma cidade, é diferente também de uma pessoa que não está numa cadeira de roda. E isso reflete na questão tanto branca, quanto negra, quanto indígena, porque também a gente vai falar do índice de vulnerabilidade, né? Porque se por acaso ela for uma gay negra cadeirante, ela vai sofrer muito mais do que for um branco hétero cadeirante, né? Então a gente vai vendo todas essas questões que precisam ser debatidas, que não são mimimi. A gente está em 2020, acho que as políticas públicas, os direitos humanos eles surgem pós a Segunda Guerra, mas parece que não avançou muita coisa. Tivemos um avanço e agora a gente tem um grande retrocesso, né? Acho que Hum. não sabemos nem quanto tempo vai demorar para equiparar, né, essa política pública. Eu estava vendo, por exemplo, assim, que o salário entre homens e mulheres ele vai ser equiparado no Brasil 2133. Isso que a gente não está falando nem nem da questão de negros, brancos, indígenas, né? A gente está tirando uma boa parte, nem de orientações sexuais. A gente só está falando de homens e mulheres, acho que num olhar cis e hétero, né? E branco. E aí a gente tem toda essa problemática, né? Eu, particularmente, eu sou apaixonado pela Djamila, né? Que é uma grande referencial hoje no movimento feminista, principalmente em movimentos populares. E aí também pela Thais Araújo, que traz uma fala bem certeira contra esse olhar racista, né? E a gente precisa debater. Eu acho que a tua participação, é, ela desconstrói todo esse olhar. Vitor, tem algum comentário, Vitor? Vamos ver se tem algum comentário. Uhum. Pode falar, Vitor, vai falando. Você vai falando, se tiver comentário, vai subindo, você vai conduzindo.
O Victor falou que não. Por exemplo, assim, é muito engraçado. Nossa, eu acho que foi uma live tão rica, sabia? Eu vi, assim, tantos comentários maravilhosos, sabe? Pessoas extremamente, assim, comentários inteligentes, assim, em termos de discussões de problemáticas, sabe? Foram relatos certeiros que foram a fundo, né, dentro dessa temática que nós hoje estamos debatendo. Com certeza. E que pena que não dá para a gente ir inserindo mais pessoas aqui na live, né? Senão eu já sou ótimo, já adoraria assim, estar conversando com outras pessoas e vendo como que elas estão também Na sentindo e verdade, até falando. dá se você passar o telefone da pessoa para o Vitor consegue colocar ela na live também. Ah, é bacana, se alguém quiser entrar, né? Fica o convite, não sei, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, né? Gente, se alguém quiser entrar, fazer uma fala, coloca o telefone aí o Vitor ele vai colocar você na live, né? Mas eu acho que independente, eu acho que dá para a gente fazer uma outra live também, trazendo, enriquecendo mais. Que nessa, por exemplo, a gente fez esse quadro porque a gente explora mais você, né? Então a gente absorve mais o seu conhecimento. Mas dá para a gente fazer, de repente, uma sala, acho que dá para colocar até 6 pessoas numa live, e aí a gente fica debatendo. Olha, Rosinha Dias é uma mulher maravilhosa, o melhor feijão da cidade, aqui de Apucarana. Uma mulher também que trabalha com essa questão. Ela é irmã do Cláudio, uma mulher negra maravilhosa, empoderada. Ela trabalhava na saúde aqui em Apucarana. Agora ela está aposentada, glória a Deus, aleluia. Ela conseguiu se aposentar antes da reforma da Previdência, né? Então ela é maravilhosa. E a Rosinha aqui, ela sempre me defendeu quando o povo me atacava, e ela sempre foi me defendendo. Então eu amo uma mulher poderosa. Fui na casa dela, aí eu vi que tinha uma mesa de sinuca, parece que o povo tocava pagode, só que agora não dá, né, com essa questão da pandemia, mas deixa passar para ver, né, que eu já vou estar lá. Então, gente, se alguém quiser estar participando da live, a gente hoje está falando, estamos aqui com o Ítalo Lourenço, um psicólogo, né, que está fazendo residência aqui em Apucarana, maravilhoso, inteligentíssimo, jovem, né, eu acho que é muito importante a gente aprender com essa juventude. Eu já sou quase uma quarentona, né? Dia 19 eu faço 38 anos, e daqui 2 anos mais já beiro uns 40, né? Então é muito bom quando você vê esse repasse geracional que está debatendo coisas que deveriam ter sido debatidas nas décadas anteriores, né? E ocupando lugares que deveriam ter sido ocupados na geração anterior, né? Então eu acho que o fato de você estar ocupando uma universidade, essa universidade já deveria ter pertencido a outra população, né? Uma geração anterior à sua. Mas, pelo menos está vindo agora. Igual a questão da minha transexualidade, eu estou ocupando a universidade, mas essa vaga já deveria ter sido ocupada por uma geração anterior à minha, e eu já deveria ter ocupado a universidade com 20 e poucos anos, então com 30 e poucos, né? Mas, enfim, é muito importante a gente estar debatendo essas pautas, né? Sim, isso que a gente está fazendo, Renata, no momento de pandemia é muito importante, sabe? Porque nós estamos numa realidade em que as pessoas estão mais afastadas umas das outras. E o sofrimento, ele aumenta quando a gente se afasta uma das outras, né? A gente precisa das outras pessoas para a gente ser feliz, para a gente amar, para a gente ter afeto, para a gente ter força para viver o dia a dia, né? A grande maioria das pessoas trabalham, tem realidade de violência, né? Muitas delas sofrem por estarem sozinhas, por ficarem muito quietas, né? E a gente precisa, né, desses espaços para a gente falar o que a gente está vivendo, né? E aí é que a gente conseguir resistência, né? Os grupos, as nossas amizades, as nossas famílias, conforme a gente vai conseguindo dialogar, são lugares em que a gente precisa se apoiar, sabe? Porque a realidade hoje, ela está muito mais difícil do que há um ano atrás, né? As nossas populações, elas estão sendo mais violentadas. As pessoas trans estão sendo mais assassinadas, né? As mulheres estão mais sendo
sendo mais vítimas de violência doméstica. Os LGBTs estão mais em casa, e isso implica o quê? Que eles estão convivendo mais com violências familiares, né? E a gente precisa, então, e o mercado de trabalho está mais difícil hoje, porque existem muitas pessoas desempregadas. E quando a gente vai falar de uma sociedade extremamente violenta, é pensar que se tem muita gente desempregada, a LGBT, a negra, ela vai ser a última a ser empregada, porque a sociedade ainda é violenta, e vai dar prioridade para aquela pessoa que é tida como mais normativa, né? E é importante a gente pensar que essas realidades, elas se dão no dia a dia nas histórias de vida de cada um de nós. E que não são somente um grupo de pessoas que estão falando sobre algo, mas sobre pessoas também que trazem histórias de vida, que trazem dores, que trazem dificuldades. E a gente precisa olhar para essas pessoas com cuidado, com carinho, com afeto, sabe? A gente precisa resgatar a nossa humanidade, que está perdida dentro de uma sociedade extremamente violenta. Arrasou. Bem, então acho que eu vou encerrar. Eu já vou fazer um convite para você já de antemão, que eu vou trazer, eu quero ver se eu trago a Meg Rayara. E aí, a professora Meg, aí tem o professor Carlos, que é irmão da Rosinha, e tem uma outra mulher, aí eu acho que eu vou trazer 2 LGBTs e 2 pessoas cisgênero, e 2 pessoas hétero, acho que vai ser um debate bem enriquecedor. E o Carlos, ele é professor de história, ele é servidor público, ele conheci ele na última na manifestação contra o ratinho, então, o corte dos servidores, né? Eu fui para Curitiba em dezembro, acho que foi eu não lembro se foi dia 1º de dezembro, ou se foi dia 31 de novembro, a manifestação. E aí eu encontrei ele lá, mas eu já conheci aqui, e aí a gente foi se conectando. Então, acho que a gente vai fazer um recorte bem legal. Aí eu vou passar, quero te agradecer já de antemão, sei que foi extremamente enriquecedor, eu vi bastante comentários muito massa. E aí eu já vou fazer um convite para você de antemão para uma próxima live. E aí a gente vai montar uma sala bem cheia de gente para a gente ver esses debates. Renata, eu que agradeço o convite, agradeço esse diálogo maravilhoso. Você é uma pessoa que eu admiro como profissional, como ativista, né, como uma pessoa que está a todo momento inspirada, né, em fazer o melhor para o outro. A gente consegue ver no seu coração o quanto você se dá pelo movimento, pelas pessoas, também por a sua luta individual, que também diz muito sobre e para muitas pessoas, né? Você é uma inspiração para muitas pessoas e é importante você saber isso, né? Eu que agradeço esse espaço, é muito bom dialogar, a gente precisa realmente fortalecer, né? Fortalecer os movimentos sociais, fortalecer as nossas amizades, criar mais espaço de resistência, né? Porque sozinho a gente não sobrevive, a gente precisa do outro. Arrasou. Bem, obrigada e vamos ter mais uma próxima live com o Ítalo, que agora já ele vai Com ser certeza. intimado, né? Então, obrigada, tudo de bom, muito axé na tua vida, hoje é dia de Nossa Senhora, dia de Oxum, né? E a gente vai estar encerrando Mamãe Oxum, né? Que faz presente nessa questão do secretismo religioso, ela está presente na Nossa Senhora, então isso é muito legal, saudações ao povo da Umbanda, o povo da Candomblé, o povo católico, nossas saudações. E grande beijo, abraço. Nossa, beijo, Carlos, beijo, Rosinha, beijo, Ito, beijo todo mundo. Se vemos numa próxima. Obrigado pessoal que participou e até a próxima.